Eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa fascinação por filmes, obras que se passam na natureza. Natureza em geral, pode ser no mar, pode ser no deserto, inclusive tem um filme muito bom que tem Arábia no nome. Então tudo que tem a ver com natureza eu sou fascinado, tá? Moritori, Titanic, Raposa dos Mares, mas hoje, especificamente nesse vídeo, eu queria falar sobre floresta. Filmes que se passam nas florestas. A floresta em si, ela é um elemento muito curioso para o filme, né? Além dela criar situações únicas de roteiro, de escrita, né, situações únicas, ela esteticamente é muito interessante. Você pode olhar os cantos, explorar, né, aquela coisa que o diretor não teve influência. O vento que bate sem ele querer, o inseto que voa, pousa no rosto do ator sem querer. Existe uma certa realidade nos filmes que tem a floresta como set principal. É uma vida própria, né? Literalmente é um cenário vivo, né? Mas esse fascínio não vai só em filmes não, tá? Jogo, tudo que é jogo que se passa numa natureza eu gosto, né? Far Cry 3, o Far Cry 1 também, o Metal Gear 3, Alan Wake também. E pensando por um lado logístico, né? Gravar numa floresta ajuda muito a produção, de um lado. Por outro é um problema, mas por um outro lado você tem uma grande gama de opções de locação. Qualquer canto é uma potencial locação. Basta virar a câmera e pronto, a locação é nova, você pode até simular que eles estão caminhando durante uma grande distância, tudo no mesmo quadrado. Por outro lado, é um terror logístico, né? Porque dificilmente você vai ter energia, não é muito fácil o acesso a uma floresta convincente, pelo menos, né? Então, moradia, alimentação, isso tudo é outra coisa. Você tem que ter uma equipe muito corajosa para gravar um filme na floresta, isso é verdade. O mestre de todos, o pai de todos, eu diria que é o Herzog, né? Eu acabei de ler essa biografia dele, e ele tem ótimos filmes na carreira, como Aguirre, Fitzcarraldo, o próprio O Sobrevivente com o Christian Bale. Esse filme que foi um grande desafio para o Christian Bale gravar ele. É uma história de um sobrevivente, né? Um cara que fugiu de uma prisão durante uma guerra e ele está tentando sobreviver ali fugindo dos inimigos. Ele perdeu muito quilo para fazer esse filme, inclusive o Herzog se propôs a emagrecer junto com o ator. O Herzog é maravilhoso, né? É um caso à parte. Mas vamos para o assunto principal desse vídeo, né? Falar sobre filmes. Eu queria listar alguns filmes que eu gosto muito que se passa na floresta. Então eu vou falar de terror, de comédia, de ação, de guerra. Inclusive a floresta é uma coisa curiosa, porque desde a comédia como Bem-vindo à Selva, até Timber Falls, né, que é um filme de terror, os dois são de gêneros diferentes, mas pelo fator floresta, ele tem algo em comum, que é algo que é uma tentativa de você voltar ao seu estado normal, ou então o protagonista buscando a volta para casa, ou achar o caminho de volta para casa. Então tem algo em comum esses filmes, né? Então a floresta é interessante porque você tem vários gêneros dentro da mesma proposta, ou várias abordagens para a mesma proposta. Vamos lá! Vamos começar pelo terror, o mais comum até agora, né? O fator isolamento é algo que o terror ele se baseia muito, ele se sustenta em cima de isolamento, vulnerabilidade e confinamento. Ou seja, esses três elementos, né? Você vulnerabiliza para o vilão ser mais ameaçador, você isola para o personagem não conseguir recursos para buscar ajuda e você confina para ele não conseguir fugir, né? E a floresta é interessante porque ela tem tudo isso ao mesmo tempo. Você justifica a falta de pessoas por perto, a falta de sinal de celular, que é um clichê. Então a floresta é um prato cheio para o terror, né? Eu lembro de Doce Vingança, Alien Covenant, né, que abusou dessa questão da floresta, né? Mas eu queria trazer dois especiais aqui, tá? Não são os melhores do gênero, mas eu queria falar sobre eles aqui. O primeiro é o Wrong Turn, né, que é o Pânico na Floresta. Pânico na Floresta, que é um filme muito justo, é um filme bonitinho, certinho, ele é grotesco na dose certa, ele é um gore na dose certa. A maquiagem desse filme foi feita pelo mesmo cara que fez o do Predador, então é um espetáculo. Inclusive esse cara ganhou um Oscar pelo Exterminador do Futuro 2, não, primeiro Exterminador do Futuro. Então tudo funciona, mas é como o Anaconda 2, é um filme que funciona, mas você tem que entender que é um filme que vai ter todos os clichês do gênero. Aquele personagem magro, que é o protagonista, mas que tem uma aura estranha, o guia fortão, que é o galã, que mais pra frente vai pegar o protagonismo, o cara que fica reclamando, que é a comédia do grupo, né? Mas eu me lembro de outro também, esse é mais interessante, que é o Long Weekend. Esse filme da década de 70 é sobre um casal que vai acampar numa praia e a floresta é o inimigo. Então aqui você não tem pessoas deformadas, um animal, uma cobra gigante, não, é a própria natureza que é o vilão. Esse filme teve um remake interpretado pelo Jim Caviezel, é interessante. Outro filme também que a floresta é um vilão é As Ruínas, né? Esse filme que se passa numa como
como é que fala? Numa pirâmide, eles ficam presos ali porque a floresta tá literalmente viva, né? Interessante, esse filme é legal. A maquiagem dele é bem feita, é tudo certinho. Mas como eu disse, é clichê atrás de clichê, né? Então você tem que abrir mão de algumas coisas. Mas o Ruínas é legal sim, tá? Inclusive eu vi há pouco tempo. Agora, claro, tem Bruxa de Blair, é vasto. Vamos direto pro suspense. Suspense, diferente do terror, ele não entrega tanta barbaridade, né? O suspense, ele é pra ficar a atenção suspensa. A atenção fica suspensa no suspense, entende? Então não tem tanta entrega, né? Visual, pelo menos falando. Me lembro de cara de Apocalipto, que pra mim é o pai de todos. Ele é um filme gore em certo nível, tem uma passagem dele que é de revirar o estômago, e a forma com que ele aborda a floresta aqui é um tributo. Eu adoro esse filme. Não é pra qualquer um não, mas O Regresso é outro filme maravilhoso, que há quem diga que é lento, mas não, ele tá na dose certinha, o ritmo dele é do jeito que tem que estar. É o ritmo perfeito de um filme de sobrevivência na selva. Eu acho O Regresso maravilhoso. Também me lembro do The Grey, né? Esse filme que é a história de um grupo que cai numa floresta e lobos começam a o perseguir. Então o lobo é o vilão principal. E a floresta, claro, né? Pessoas morrem afogadas de frio. É um filme interessante. Tem um final bem legal. Eu gosto muito do final desse filme e da trilha sonora é excelente. Não tem como não citar, claro, O Predador. O Predador, que é um filme que eu diria que ele não funciona tanto como antigamente, hoje em dia. E não é porque envelheceu, é porque a gente sabe quem é o Predador, a gente já conhece o Predador. E o mais legal foi ver esse filme sem saber o que se tratava Predador. Parecia um filme de guerra, parecia um filme de ação, ok, o Schwarzenegger ali na melhor forma. E de repente esse monstro bizarro que a gente acostumou ver, ele aparece no filme, logo no último ato que ele vai realmente se revelar, né? Então é um grande surto quando ele aparece. Hoje eu digo que ele não funciona tanto porque todo mundo já viu o Predador em algum momento. Então o impacto de ver o Predador pela primeira vez é difícil alcançar. A animação tem vários, né? A Princesa e o Sapo tem um segundo ato inteiro na floresta, é interessante. O próprio Nova Onda do Imperador, né? Que ele tem que voltar pro Império lá e, enfim, eles ficam sobrevivendo na selva, é bem legal também. Mas eu não vou citar aqui filmes como A Vida de Inseto, Mowgli, Tarzan, filmes onde a natureza é a casa dos personagens, porque aí a função da floresta vira outro. A gente está falando sobre filmes que os personagens têm que sobreviver à floresta, né? Eles estão buscando sair dela. Então daí eu me lembro do mais divertido de todos aí, o Madagascar, que é um filme muito divertido, ele é muito legal de assistir, é um filme com muito personagem marcante. Eu acho impressionante o que fizeram com Madagascar, né? Você assiste o primeiro e fala, gente, todos os personagens aqui são potenciais filmes solo. Você tem o protagonista, que talvez seja o mais sem graça de todos, só que os macacos são divertidos, os pinguins são divertidos, o Rei Julian é um espetáculo à parte. Adoro esse filme. De guerra também é muito fácil lembrar uma dúzia, né? Eu lembro do Southern Confront, que é o confronto final de 81. Esse filme que tem como cenário os pântanos da Louisiana. Então ele é muito original, é um filme úmido, angustiante. Também tem Kokoda, que eu cheguei a citar aqui no canal uma vez, que é um filme australiano, sobre o exército australiano durante a Segunda Guerra Mundial. É a primeira derrota do Japão na Segunda Guerra. Filmão, tá? Mas aí tem os mais conhecidos, né? Platoon, que é um filme espetacular, tem o próprio Apocalipse Sinal. Mas eu queria citar um que pra mim é o mais interessante, que é o Além da Linha Vermelha. Algo sem condição acontece aqui, é inédito, tá? Porque a forma com que eles baseiam a floresta como cenário pra guerra é como se a floresta fosse muito mais importante do que os humanos aqui. E isso é raro, porque quando uma bomba explode e alguém perde uma perna, ao invés deles mostrar o sofrimento daquela pessoa, daquele personagem que a gente está perdendo, ele resolve mostrar um passarinho que caiu da árvore. Eu acho muito bonito como eles mostram o impacto da guerra dentro da floresta. E é claro que a floresta aqui vira um empecilho para os personagens em certo momento, né? É como se ela quisesse que eles saíssem dali o mais rápido possível. Na comédia, eu acho que é o gênero que menos aproveita aí a floresta, porque eu acho que a floresta é muito tensa para o gênero de comédia. Então, volta e meia, a comédia ela se vende como comédia na floresta, mas ela se entrega para a ação. Tipo Rundown, né? O Romancing the Stones, né? O Romance the Stones, que é o... tem Esmeralda do nome, Em Busca da Esmeralda, uma coisa assim. Que é um filme Tudo por uma Esmeralda, um filme do Robert Zemeckis com Michael Douglas. É um filme divertidíssimo, mas ele vai se entregar para ação. É como eu digo, eu acho que a floresta é muito tensa pro gênero de comédia, sabe?
Tanto que os únicos que eu lembro que realmente é um filme de comédia mesmo, por gênero, é animação, tipo Madagascar. Agora, para finalizar, eu queria citar alguns que eu não posso deixar de fora aqui, tá? O primeiro deles é o Náufrago. Eu acho esse filme excelente. Ele é uma aula de ritmo, um filme na floresta que se passa todo com um personagem só, sem ação, o suspense existe, mas não é algo realmente que ele se baseia, né? Ele é um filme, é uma aula de ritmo. Adoro ele, adoro o Náufrago mesmo, tá? Assim como The Mosquito Coast, né? A Costa do Mosquito, que eu queria fazer um vídeo aqui. Eu já fiz de Náufrago, né? Mas A Costa do Mosquito é um filme especial, viu? A história de um cara que é interpretado pelo Harrison Ford. Ele é um personagem idealista, ele quer o mundo ideal para os seus filhos, ele é meio americanão tradicional, sabe? Tipo, ele não compra coisas da China, ele é todo especial. E ele resolve levar a família dele para morar numa floresta e começar a vida do zero. Ele compra uma pequena terra, uma cidadezinha no meio de uma floresta que chama Mosquito. Chegando nessa floresta, nessa região, ele começa a procurar a vida perfeita, mas logo esse protagonista, esse idealista, ele se transforma quase no vilão da família. É um filme bem interessante, é uma grande atuação do Harrison Ford, tá? Muito bom mesmo. E tem os clássicos, né? O Africa Queen, né? Do John Huston, com a Katharine Hepburn e o Humphrey Bogart. Tem um outro filme também, que é o Tesouro de Serra Madre, que eu já falei aqui no canal, que é muito interessante também, adoro os dois. E não dá para deixar de fora o filme querido aí do nosso David Lean, né? O diretor do Lawrence da Arábia, de novo falando do Lawrence da Arábia, A Ponte do Rio Kwai. Filme que se passa durante a Segunda Guerra, que é uns americanos que foram presos pelo exército japonês e eles são obrigados a construir uma ponte no meio da floresta. É isso. Então, boa parte do perigo aqui é a própria natureza, né? Tem uma coisa muito interessante aqui da dificuldade de locomoção desses personagens enquanto eles tentam construir uma ponte de forma obrigada. E o filme é repleto de efeito prático. É muito legal assistir esse filme. É um filme, como se diz, tudo que o David Lean faz é muito desafiador. É um filme desafiador, tá? Então é isso. A floresta, ela é um elemento muito especial para filme. Eu adoro mesmo quando o filme se passa na floresta. Se eu esqueci de algum, deixa nos comentários, não esquece. Dá uma olhada na descrição, tem meu Instagram para você me seguir lá, tem o apoia-se do canal se quiser contribuir. Então é isso, até o próximo. Tchau!